Deus vos bendigam, queridos irmãos e amigos, que têm a oportunidade de escutar esse testemunho do milagre que Jesus Cristo fez em minha vida. Sou o irmão José Faz e sou originário do estado de São Luís Potosí, no México. Nascido a 17 quilômetros da cidade de Matebuala. Lá foi onde eu nasci. Eu não conhecia o Evangelho, nem os meus pais conheciam o que Cristo havia realizado na cruz do Calvário. Eu venho de uma família totalmente católica, totalmente religiosa, e meus pais tinham a tendência de adorar ídolos feitos por mãos. E depois que eles adoravam aqueles ídolos de madeira, de gesso, de pedra ou de papel, eles nos levavam para a igreja católica. E depois que um sacerdote despejava uma água bendita, nos enviavam para adorar aqueles ídolos, naqueles altares. E naqueles lugares a gente tinha o costume de adorar aquelas imagens. E me recordo que os padres praticam a adoração àqueles ídolos por 24 horas, até o outro dia. Eles estavam prestando culto àquelas imagens. Na ocasião em que a adoração àqueles ídolos terminavam, muitas pessoas perdiam seus matrimônios, muitas pessoas perdiam a vida depois que terminavam a adoração àquelas imagens. Meus pais tinham uma religião a qual eles defendiam até com a sua própria vida e diziam que era o que seus pais lhe haviam deixado. Isso era tudo que se conhecia em toda a minha família, em todas aquelas pessoas que viviam naqueles anos. E eu estou falando dos anos de 1950. E naqueles anos tinha uns padres norte-americanos que deixavam cair literaturas bíblicas. E logo que essa literatura bíblica chegava no solo, aquelas pessoas que trabalhavam para a Igreja Católica recorriam àquela literatura bíblica e depois que as examinavam diziam que ser protestante, que ser evangélico era semelhante a ter uma doutrina satânica, pela qual, por aquela literatura bíblica, jamais nos dávamos conta da mensagem da salvação. Isso era tudo que havia naquele lugar. Quando eu digo que não se pregava o evangelho, não é porque não se pregava, é porque a Igreja Católica tinha bastante autoridade naquele lugar, na qual as pessoas não podiam aceitar o evangelho. A minha família era completamente humilde, mas estavam ricos em religião. Eu sou o terceiro da minha família, já que tenho 2 irmãos maiores. Diz a minha mãe que no dia do meu nascimento aconteceram coisas diferentes, já que nasci com meus olhos abertos e nasci com a dentição. E isso deixou minha mãe alarmada, de uma maneira linda. Diz a minha mãe que depois que cumpriu 40 dias, ela saiu comigo em seus braços, com 40 dias de nascido. E ela foi até aquelas imagens para pedir uma explicação. Por que eu havia nascido com meus olhos abertos e com a minha dentição? E minha mãe estava diante daquelas imagens pedindo explicação. E vão se passando os dias, e vão se passando os meses, e a resposta não chegava. E se passaram 7 meses que eu havia nascido. E minha mãe seguia pedindo aquelas imagens. Ela apresentava uma fé tremenda naquelas imagens. E diz a minha mãe que quando havia passado aqueles 7 meses, grande foi sua surpresa, quando de repente me pus de pé e comecei a caminhar. E realmente isso assombrou muito a minha mãe e ao meu pai. E também foi grande surpresa quando viram que eu estava falando perfeitamente. E isso a meus pais alarmava e a todas aquelas pessoas que me conheciam. Quando haviam transcorrido os primeiros 2 anos, as pessoas que me conheciam viram que minha mente havia se desenvolvido de uma maneira assombrosa. Finalmente, meu pai e minha mãe decidiram levar-me a um doutor. E naquele consultório, aquele médico começou a examinar meu corpo. E minha mãe disse que depois que esse homem me examinou, ele disse: "Senhora, por que trouxe seu filho? Seu filho está completamente são." E eu, como médico, não encontrei absolutamente nada. Me explique o que é isso que tem o seu filho, que o trouxestes aqui. Essa criança é a mais sã que eu já vi.
E minha mãe responde com essas mesmas palavras. E lhe disse: doutor, eu quero que o senhor me explique por que meu filho nasceu com seus olhos abertos e por que meu filho nasceu com sua dentição e por que meu filho, desde que tinha 7 meses, começou a caminhar e a falar, enquanto os filhos maiores não puderam andar tão perfeitamente como anda esse meu filho. Eu trouxe ele aqui para que você me diga por quê. E aquele médico disse, olhando para ela: senhora, há coisas sobrenaturais que acontecem, às quais a ciência não pode dar uma explicação. Mas o que eu quero dizer é que eu, como médico, afirmo que seu filho está completamente são. Você não tem por que preocupar-se, porque seu filho não tem nada. Disse minha mãe que depois que escutou aquelas palavras, depois de alguns anos, aquela coisa não lhe deixava tranquila. E numa ocasião eu disse à minha mãe que eu não podia nem dormir porque eu não sabia o que estava se passando. Mas quando o médico disse que estava tudo normal, finalmente eu descansei e saímos daquele consultório e regressamos à nossa casa onde nós vivíamos. E passou-se uma semana, em um dia pela manhã. Já havia passado uma semana que o doutor havia me examinado e minha mãe me dava meus alimentos. Naquela manhã minha mãe me olhou, quando meu corpo se estremeceu e meus olhos viraram para trás. E eu caí ao chão. Quando minha mãe olhou, eu estava caído ao piso. Ela me tomou nos braços e, rapidamente, ela se deu conta que meu corpo havia ficado completamente paralítico e meu corpo estava frio. E, rapidamente, ela pensou que eu havia morrido. Logo que ela percebeu que meu corpo estava frio, correu para os altares, nos quais ela adorava os ídolos por anos e anos, e começou a gritar, começou a clamar para aquelas imagens fazerem um milagre e que me devolvesse a vida. Minha mãe, naquela manhã, pedindo, clamando diante daquelas imagens, passavam as horas e o milagre não chegava. Quando a minha mãe se deu conta de que o milagre não chegava, recorreu aos curandeiros que viviam na nossa região. Aqueles tipos de curandeiros, no entanto, quando cada um foi me examinando, dizia para minha mãe: senhora, seu filho está morto. E na entrada da tarde, minha mãe regressou para a nossa casa carregando meu corpo, supostamente morto. E naquela região, quando o menino morre e não tendo a família como comprar um ataúde, tem a tendência de os velar sobre uma mesa. Minha mãe chegou ao lugar, retirou os poucos pertences que tínhamos, pôs o meu corpo sobre uma mesa e à entrada da tarde começou a chegar as pessoas para velar o meu corpo. A minha mãe chorava amargamente e fechava os olhos e se lembrava das palavras daquele médico que dizia há uma semana atrás que eu estava completamente são. Agora me olhava sobre uma mesa supostamente morto. E foram chegando as pessoas e depositando os ramalhetes de flores. É costume de, quando morre um menino, todas as pessoas que vão velá-lo colocam flores sobre aquele corpo supostamente morto. Diz a minha mãe que na entrada da noite chegou uma de minhas tias para colocar um ramalhete de flores. E quando ela foi depositar suas flores sobre o meu corpo, veio um pensamento de colocar suas mãos sobre o meu pulso e sobre o meu coração, e percebeu que meu coração batia levemente. E quando minha tia se certificou de que eu estava vivo, disse à minha mãe que meu coração estava batendo e que meu coração palpitava. E minha mãe me retirou do meio daquelas flores, e naquele momento meu pai e minha mãe começaram a reunir uma forte quantidade de dinheiro para me levar aos médicos do estado de São Luís. Meu pai e minha mãe começaram a lutar para conseguir os melhores tratamentos, os melhores medicamentos e conseguir que meu corpo se movesse com tanta medicina para poder recuperar o movimento do meu corpo. Passaram os primeiros 3 anos e meio e o meu corpo começou a secar e minhas pernas começaram a retorcer. Meu corpo estava se deformando. E me recordo que com todos aqueles tratamentos que me haviam dado, tudo o que se conseguiu foi que eu recobrasse os movimentos do meu colo. Podia abrir meus olhos.
Quando eu pus os meus olhos no meu corpo, eu vi que meu corpo era tão diferente dos meus irmãos e que minhas pernas estavam secas e torcidas e disformes. E comecei a gritar para minha mãe quando senti um desespero. Quando tentei mover-me, não podia. E disse: mamãe, meu corpo é diferente dos meus irmãos, porque eu não posso me mover, porque eu não posso brincar com meus irmãos, porque meu corpo está assim. Comecei a gritar para minha mãe. Eu queria mover-me, porque não posso. Dali por diante pude contemplar muito sofrimento, muita dor. Eu não tive uma infância feliz. Eu desconhecia o que era ser feliz. Minha mãe era muito jovem e percebi como ela foi envelhecendo com aquela enfermidade. E se passaram 7 anos. E meu pai e minha mãe seguiam lutando. Eles seguiam buscando uma forma nos consultórios dos médicos, nos hospitais. Porém, nesses 7 anos, meu corpo havia secado completamente. Meu corpo se havia torcido e minhas pernas estavam disformes e torcidas. Recordo que quando aqueles hospitais e aqueles médicos diziam para minha mãe que para o seu filho não tinha medicina, a ciência médica não podia fazer nada. Essa enfermidade é incurável. Essa enfermidade está destruindo os nervos e os músculos do corpo do seu filho e o corpo dele está morto. A medicina nada pode fazer. Seu filho logo vai morrer. Quando eu ouvi aquela palavra que eu ia morrer, eu gritava para minha mãe e para o meu pai e lhes dizia: não me deixe morrer, eu não quero morrer, porque eu tenho medo, porque o meu corpo está paralítico, porque o meu corpo está disforme, estou vivo por dentro. Minha mãe continuava lutando para ter algum resultado com a medicina necessária para que eu recobrasse os movimentos. Se foram fechando todas as chances de cura para mim. Eu somente esperava o momento que eu tinha que morrer. Me recordo que naquele ano tinha um doutor muito famoso da capital de São Luís. E aquele médico falou para os meus pais que se eles reunissem uma grande quantidade de dinheiro, e eu lhes darei um tratamento especial para o seu filho. E quem sabe com esse tratamento, seu filho possa recobrar o movimento de seu corpo. Meu pai e minha mãe começaram a lutar para recolher aquele dinheiro, nos deixando sem comida por 3 dias. E à meia-noite meu irmão maior levantava sua mão e dizia: mamãe, não me deixe sem comida. Meu irmão estava delirando, pensando que havia comida, mas tudo que havia era pura necessidade, era pura miséria. E eu escutava os gritos do meu irmão, como gritava por comida, e eu era o culpado por meu irmão estar sem comer. Porque estou nessa condição, meus pais reuniram aquele dinheiro e me levaram até aquele doutor. Aquele consultório onde me levaram, aquele tratamento consistia em 60 sessões de aplicações em minha barriga. Aquele doutor disse que meu pai, se seu filho não responder a esse tratamento, é porque para o seu filho não existe cura. Me puseram naquele tratamento, injetando medicamento em meu estômago. E quando deram a última injeção, meu estômago estava todo podre e aquele tratamento havia sido um fracasso. Aquele médico disse aos meus pais que não havia solução para mim. Me recordo que, pela noite, a minha mãe se levantava e colocava sua mão sobre meu nariz, esperando o momento que eu pararia de respirar, já que eu estava condenado à morte. Recordo que as pessoas daquele lugar diziam à minha mãe: Senhora, por que não acha um poço de terra e enterra o seu filho, porque produzirá um certo calor e poderá curá-lo? E minha mãe, naquela ignorância e necessidade, com aquele desespero, pela manhã abriu um poço na terra e me enterrou até o colo. Me deixava por todo o dia e à noite me retirava, aquele corpo paralítico e disforme. E a minha mãe me dizia: filho, mova suas pernas e suas mãos. E eu dizia: mamãe, não posso. E os outros diziam para ela: senhora, o enterre num curral de cabras, porque vai produzir um calor que vai trazer saúde para o seu filho. E minha mãe fazia aquilo, mas nada acontecia, e o meu corpo seguia paralítico. Agora ela só esperava o momento que eu tinha que morrer. Me recordo que uma manhã chegaram umas pessoas vindo falar com a minha mãe, que estava sentada próxima ao meu corpo,
estirada por longos 7 anos, e a enfermidade havia destruído completamente o meu corpo. Recordo que aquelas pessoas adentraram o interior daquela casinha humilde e chegaram até onde eu estava. E lhe disseram: Senhora, sabemos que seu filho está desenganado pela medicina. Sabemos tudo que a senhora tem sofrido com seu filho. Sabemos que os doutores disseram que seu filho não tem cura. Mas nós sabemos quem pode curar o seu filho. Minha mãe levantou seus olhos, levantou seu rosto, humilhado e choroso, e disse: Quem pode curar o meu filho? Meu filho está morrendo lentamente e eu também. Quem pode sarar o meu filho? E aquelas pessoas mostraram no livro onde estava a estampa da Virgem de San Juan, uma virgem que se tem por milagrosa na Igreja Católica. Essas pessoas disseram à minha mãe: Essa virgem é milagrosa. Se você realizar um sacrifício, se você prometer seu filho mediante uma comanda, indo de casa em casa, realizando sacrifícios no qual a virgem vai contemplar o milagre pelo qual o seu filho vai ser curado. Minha mãe aceitou. E no outro dia pela manhã, minha mãe sai comigo em seus braços. E de casa em casa, levando aquela imagem, e as pessoas zombavam dela e lhe diziam palavrões. Irmãos, e eu olhava quando minha mãe caminhava por aquelas ruas, caminhava descalça e se sacrificava, e eu via como seus pés sangravam e aquelas feridas infectavam a minha mãe e ela chorava de dor. E quando aqueles gritos de minha mãe chorando, eu chorava também e dizia: Mamãe, eu sou culpado desse sofrimento que você está passando. Eu sou o culpado de você estar sofrendo. Minha mãe me apertava contra seu peito e dizia: Filho, não importa o sacrifício, que por muito doloroso que seja, a Virgenzinha me olhará e fará o milagre. E nós sabemos que ela tem poder e ela vai te curar. E eu vou recolher todo o dinheiro necessário para te levar aonde vai recuperar sua saúde. Minha mãe pediu em todos aqueles ranchos. E quando chegava em um rancho, ela me estendia sobre aquelas banquetas e começava a pedir naqueles supermercados que tinham bastante gente para comer. E à tarde ela me tomava em seus braços e seguíamos rumo aos restaurantes, onde tinha bastante gente sentadas naqueles restaurantes. Minha mãe, mal vestida, carregando meu corpo paralítico e disforme. Meu corpo estava seco. Minha mãe com aquelas feridas infectadas por aquele sacrifício. E ela chegava para pedir as sobras que as pessoas deixavam em seus pratos. E ela dizia: Estou recolhendo doações para meu filho que ficou paralítico há 7 anos e o seu corpo está secando. Preciso levar isso onde está a Virgem de San Juan, a Virgem Milagrosa. Porém, não tenho dinheiro nem para comer. Estou lutando para dar comida a meu filho. E naquela banqueta, meu rosto estava cheio de moscas. E eu dizia: por que vim a esse mundo somente para sofrer? Por que vim a esse mundo para conhecer o desprezo? Por que zombam da minha mãe? Por que zombam dos meus irmãos? Por que meus irmãos ficam chorando quando não tem comida? Por que me negam um pouco de comida? Eu olhava as crianças caminhando de mãos dadas com suas mães e eu pensava: por que não posso caminhar de mãos dadas com a minha mãe? Eu era pura dor. Porém, aqueles pensamentos e aquelas perguntas jamais foram respondidas. Minha mãe saía de vez em quando para espantar aquelas moscas que cobriam meu rosto. Minha mãe dizia: não importa, filho, tudo o que me digam, eu vou reunir esse dinheiro e te levarei até onde está a Virgem Milagrosa. Minha mãe reuniu aquele dinheiro e fomos rumo ao estado de Calixto, onde está a Virgem de San Juan. E nos reunimos com as pessoas que vão rumo àquele templo. E quando cheguei lá, logo me dei conta que não era somente eu que sofria, mas havia uma infinidade de pessoas que sofriam igual a mim. E me dei conta que aquelas pessoas naquelas peregrinações rumo àquele templo não haviam conseguido reunir aquele dinheiro que os haviam pedido, aqueles votos, e traziam seus corpos enfermos em sacrifício. Eu me recordo que,
Olhava aqueles homens e mulheres que caminhavam quadras de joelhos, com seus joelhos sangrando, oferecendo seus corpos enfermos em sacrifício. Outros cravavam objetos cortantes em seus corpos até que brotava aquele sangue. E comecei a ouvir aqueles gritos horripilantes. Aquelas pessoas não suportavam aqueles sacrifícios e muitos morriam. Meu pai e minha mãe seguiam caminhando até o templo. Uma vez que chegamos àquele enorme templo, a minha mãe depositou aquela oferta que havia reunido com sacrifício. As pessoas que estavam ali diziam: Senhora, esse templo é de ouro, essas colunas são de ouro, porque essa virgem é mesmo milagrosa. São tantos os milagres que ela já realizou, são tantas as pessoas que já receberam a cura pelo poder dessa virgem. Agora peça seu milagre. Não importa que já lhe mostraram parte desse enorme templo. Veja essa virgem, veja a sua coroa de ouro. Está avaliada em milhões e milhões de pesos, de puro ouro, porque essa virgem é poderosa. Me recordo que depois que me explicaram tudo isso, para mim e para minha mãe, ela chegou em frente àquela imagem. Chegou em frente daquele ídolo. Minha mãe me tomou em seus braços e me apresentou diante daquela virgem. Então ela caiu de joelhos. Meu pai estava também pedindo aquele milagre. Eu comecei a ouvir os gritos da minha mãe diante daquela imagem. E ela dizia: eu cumpri tudo contigo, eu trouxe tudo que tinha. Meus filhos estão sem comer, porque eu te trouxe tudo. Ao que eu não havia te conhecido, mas eu sei que tu és milagrosa. Eu estou depositando tudo diante de ti. Faça o milagre, meu filho. Meu filho está morrendo lentamente e eu com ele estou morrendo. Tudo eu te trouxe e depositei diante de ti. Levanta-te e faça o milagre. Todo aquele dia minha mãe ficou implorando aquele milagre. Chegou a noite e minha mãe seguia pedindo milagre. No outro dia pela manhã, minha mãe tinha seus olhos inchados. Sua garganta estava fechada de tanto pedir aquele milagre. Mas o milagre não aconteceu. E chegaram aquelas pessoas que trabalhavam nesse templo e disseram: Senhora, se a Virgem realmente não quer realizar um milagre, mas nós temos um poço de água milagrosa. Nesse poço tem ali uma água milagrosa. Lava o seu filho com essa água e aí vai acontecer o milagre. Essa água tem feito uma infinidade de milagres. Eles diziam, aquelas pessoas, para minha mãe. Eles pediam mais dinheiro e me levavam até aquela água suja. E minha mãe começou a lavar-me, começou a lavar o meu corpo. Aí minha mãe começava a clamar pela Virgem para realizar aquele milagre. Enquanto ela lavava o meu corpo, eu me recordo que minha mãe dizia: Filho, molhe suas mãos, molhe suas pernas. Eu dizia: Mamãe, não posso. Chegaram de novo aquelas pessoas para dizer: Senhora, está vendo essa terra? Essa terra é milagrosa. São tantas as pessoas que têm recebido cura através dessa terra. Aí vai estar a sua solução. Aí vai estar o seu milagre e a cura para o corpo do seu filho. Minha mãe, com aquela fé morta naqueles ídolos, ela começou a comprar aqueles porções de terra que consistiam em torrões. E durante as 2 semanas que estivemos naquele lugar, ela começou a dar-me de comer daquela terra. E depois daquelas 2 semanas, meu pai e minha mãe se deram conta de que tinha sido uma mentira. Eles haviam apenas usado a ignorância de minha mãe, haviam usado o meu corpo para conseguir dinheiro, mas nenhum milagre aconteceu. Regressamos à nossa casa no rancho em que vivíamos. Meus pais viram que eu estava pior do que antes. Meus pais estavam esgotados e sem dinheiro, olhando para o meu corpo paralítico, disforme e sem cor. Quando chegamos ao rancho, as pessoas que haviam doado aquele dinheiro se deram conta que eu tinha regressado. Aquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas que somente tinham a fé posta naqueles ídolos, começaram a chegar à minha casa. Eles pensavam que eu estava sentado, pensavam que eu já estava caminhando. As pessoas da minha família acreditavam que aquelas imagens haviam me levantado. E aquele aglomerado de pessoas na porta querendo entrar na minha casa.
Meu pai deu permissão para entrar, e quando entrou a primeira pessoa que pôs os olhos naquele leito, onde havia 7 anos eu estava paralítico, assim como entrou primeiro e saiu o último. Não haviam perguntado nada, porque não havia nada para perguntar. Não havia acontecido nenhum milagre, porque ali estava meu corpo paralítico e disforme. Tudo havia sido uma mentira. Não aconteceu nenhum milagre. Depois que se passaram uma semana que havíamos regressado, recordo que um dia pela madrugada minha mãe já estava tão acostumada com meus gritos que quando eu gritei ela correu prontamente para ver o que acontecia. E quando eu gritei, minha mãe, eu disse: mamãe, sinto que minha garganta está se fechando. Sinto que meu nariz está se fechando e eu não consigo respirar. Eu estou morrendo, mamãe. Ela veio chorando e rapidamente iluminou meu rosto. Quando meu rosto estava iluminado, minha mãe começou a gritar de horror. Quando viu que da minha boca e do meu nariz saíam vermes, como lombrigas. Aquela terra asquerosa que haviam me dado naquele lugar. A terra que estava em meu estômago tinha produzido um ninho de lombrigas em meu estômago, que agora estavam saindo pela minha boca e pelo meu nariz. E minha mãe, horrorizada, começou a querer arrancar aquelas lombrigas de dentro da minha boca e do meu nariz. E me arrebentavam aquelas lombrigas e meu corpo se cobria com aquelas coisas asquerosas. E o que recordo mais asqueroso do que quando meus pais diziam que tinham religiões, quando meus pais adoravam as religiões. Meus pais recebiam aquela religião procedente de Roma. Oh, irmãos, para mim, irmãos, eu não posso evitar de derramar lágrimas quando eu estou narrando esse testemunho. Essas foram as experiências que eu vivi. Me recordo que quando aquelas lombrigas me debilitaram ao máximo, o meu corpo, desesperado, eu achava que ia morrer. Me levaram a um doutor e foi confirmado que aquela terra foi me contaminando com os vermes. Recordo que nesse tempo havia chegado um professor do estado de Querétaro e o professor estava ali dando aulas nesse rancho. E nesse tempo chegou esse outro professor que tomou o lugar dele temporariamente. Me recordo que o lugar que o meu irmão maior me levou naquela manhã, naquela escolinha onde estava esse professor pela primeira vez. Me recordo que meu irmão chegou e me amarrou sobre uma cadeira para escutar a aula. E me lembro que quando esse professor dava aula, ele me olhava e eu via que todo o seu corpo estremecia. Mas eu já estava acostumada a todo tipo de reações. O professor não suportou e tirou-me para fora da classe. Ele me olhou e perguntou: o que é isso que tens? Por que seu corpo está assim? Eu respondi: professor, fazem 7 anos que essa enfermidade me pegou. Há 7 anos estou enfermo e meu corpo paralisou. Já me levaram perante a Virgem de San Juan. Os médicos daqui disseram que vou morrer. Aos poucos dias, me tratou um homem que disseram que tinha poder. Minha mãe aceitou me levar até onde esse homem tem o seu santuário. Esse homem me apresentou naquele altar horripilante. Uma vez que esse homem me apresentou nesse altar, me colocou no meio de um círculo, passou uma madeira pelo meu corpo. Depois ungiu meu corpo com umas ervas aromáticas que exalavam um odor horrível. Depois dessas preparações, aquele homem se levantou em frente daquele altar horrível e começou a gritar. Comecei a ouvir aquela voz cavernosa. Depois veio até mim e ordenou que eu ficasse de pé. Ele dava essa ordem e meu corpo nem sequer se movia. Ele mexia com meu corpo e arregalava os olhos. Ele disse: você está condenado à morte. Todos te condenaram à morte e eu também. Para você não tem cura, porque todos vão a você e dizem que não há medicina para o seu caso. E isso é uma verdade. E isso é algo tão forte no qual eu não posso trabalhar. E ele disse a meus pais: seu filho está condenado, para ele não tem medicina. Quando minha mãe ouvia as palavras desse homem, ela chorava desesperada. Ela gritava, sabendo que eu morreria. Quando eu falava com esse professor, ele me olhava e tinha seus olhos cheios de lágrimas. Ele disse: eu nunca estive enfermo
Em minha família não tem ninguém doente. Logo, logo deixarei de ser um professor. Estou entrando na política e eu vou me candidatar a deputado federal. E nas campanhas políticas que eu faço, existem pessoas muito ricas que têm muito dinheiro. Eu vou reunir uma grande quantidade de dinheiro e vou te levar aos melhores médicos. Porque você está assim porque não foi tratado por um especialista. Vou reunir todo esse dinheiro e te levarei até os melhores doutores. Quando esse professor disse que ia me levar, que ia me ajudar, eu fechei os olhos e comecei a chorar. E eu disse, professor, somos tão pobres que eu não sei. Esse professor me olhava e chorava comigo e dizia, por que estás chorando se eu vou te ajudar? Se eu vou reunir todo esse dinheiro para que você seja curado? Eu dizia, professor, somos tão pobres que eu não sei quanto seria essa quantidade de dinheiro. Quando você fala que vai me ajudar, é como uma luz que entra em minha vida e me vejo caminhando. Aquele homem me disse, o que tu queres realizar quando estiveres caminhando? Porque eu vou te ajudar. Vou reunir todo esse dinheiro para que você seja curado. E eu disse, professor, eu quero abraçar a minha mãe, porque sei que quando a minha mãe me avistar caminhando, ela vai deixar de chorar e deixar de sofrer. Ele disse, eu te ajudarei, eu lutarei para que você se cure. Ele me tomou em suas mãos e me levou à casa de meus pais e explicou o que faria para reunir aquele dinheiro. Meus pais disseram, professor, somos tão pobres que não temos nem o que comer. Mas ele disse, eu vou ajudá-los. Eu vou ganhar a campanha política e conseguir o dinheiro para que seu filho se trate. Ele foi e terminou as campanhas políticas e retornou. Me lembro que ele tinha um sombreiro em sua cabeça e se dirigiu a mim e disse que me levaria a uma reunião em Matebuala, onde estariam aquelas pessoas reunidas, as quais poderiam me ajudar financeiramente. Ele me levou em seus braços e eu percebi que ele não se envergonhava de mim. Todos zombavam de mim. Quando ele me levava em seus braços, eu me lembrava que meus irmãos perguntavam para minha mãe por que as pessoas zombavam de mim. Por que eu não me movia? No entanto, aquele professor não se envergonhava de mim. Chegamos a ter aquelas oficinas e o professor me colocou sobre um sofá muito elegante. Uma vez que estávamos ali, ele sentou-se ao meu lado e apareceu um homem muito elegante, parecia um doutor. Quando chegou aonde estávamos, o professor disse, doutor, esse é o enfermo de que te falei. Enquanto ele falava, o doutor descobriu meu corpo e quando meu corpo estava completamente desenvolto, ele disse, eu nunca fui pobre. Tenho tanto dinheiro que se eu morrer e voltar a viver, não acabará todo o dinheiro que tenho. Apesar de todo o dinheiro que tenho, jamais fui feliz. Eu vou te arrumar todo o dinheiro que você necessita. Todo o dinheiro necessário eu te darei. Eu te providenciarei o melhor hospital para que você se cure. Contratarei o melhor médico que poderei conseguir com meu dinheiro para que você seja curado. Eu tenho tanto dinheiro, mas não consigo ser feliz. Quando aquele homem dizia aquelas coisas, eu fechava os olhos e via aquela luz que estava brilhando. Ele me dizia, abre seus olhos, não chores, porque eu tenho o dinheiro que tu necessitas e eu vou te dar para que você se cures. Quando aquele professor disse, naquela escolinha que ia me ajudar, eu me via caminhando. E agora que esse homem disse que tinha o dinheiro necessário, eu me vi caminhando com mãos dadas com minha mãe. Ele me disse, conta com toda a ajuda para a sua família. Peça para sua família trazer os papéis necessários, porque eu já localizei o hospital para fazer o tratamento ortopédico. Esse médico era procedente da Espanha e disse que ia me internar e que eu ficaria por 3 anos. Esse ortopedista especialista disse que havia muita esperança de que eu fosse curado. Eu fiquei internado por 3 anos e todos os tratamentos foram feitos. E ao final de 3 anos havia sido um completo fracasso. E saímos daquele hospital e recordo que meu pai chegou perto de um homem que tinha uma carreta e disse, veja, meu filho tem 10 anos que está enfermo e caiu paralítico e seu corpo se deformou completamente.
Eu estou há 3 anos internado nesse hospital e um especialista operou suas pernas e concluiu que para meu filho não existe medicina. Somos tão pobres que não temos dinheiro nem para voltar para casa. Será que você pode nos ajudar e nos levar? Aquele homem olhava para o meu corpo, que o meu pai lhe mostrava, porque a minha carreta foi passar pelo meu rancho, mas o seu filho eu não posso levar porque eu tenho que levar outras pessoas. A carga que eu levo são lâminas galvanizadas. A carga vai muito bem acomodada. Por que não pede às pessoas que vou transportar que ajudem seu filho a subir no caminhão? Então meu pai pegou meu corpo juntamente com aquelas pessoas e me colocou no caminhão. E aquela carga de lâminas galvanizadas ia muito bem acomodada atrás. E naquele espaço ali puseram o meu corpo. O rapaz ligou o motor e o caminhão tomou a estrada. Aquele motorista começou a andar em alta velocidade. Começou a tomar uma velocidade muito grande. Fomos caminhando a uns 50 quilômetros de distância e de repente esse caminhão se vai movendo e aquele motorista freou. E aquela carga de toneladas de lâminas galvanizadas correram tão forte que vieram sobre o meu corpo e quebraram minhas mãos, minhas costelas, minhas pernas disformes e recém-operadas. Assim rompeu meu estômago e comecei a colocar sangue pela minha boca, por meu nariz e meus ouvidos. Ouvi os gritos de meu pai que dizia: meu filho se despedaçou, meu filho está morto, tire toda essa carga porque meu filho se despedaçou. Os gritos de meu pai foram desaparecendo. Comecei a ver que eu fui saindo daquele corpo despedaçado. De repente comecei a desprender-me daquele corpo. Comecei a ver um abismo profundo que foi se abrindo. Vi aquelas trevas profundas. Comecei a descer para aquele abismo horripilante. Comecei a descer. Eu sabia que estava morto, mas não sabia para onde ia. Eu queria gritar ao meu pai, mas eu já não podia gritar. Comecei a sentir uma agonia, comecei a sentir muita dor quando eu ia entrando naquele abismo. Aquelas trevas pegajosas, aquelas trevas que pareciam paredes que vinham sobre mim. E assim era mais aguda a minha dor. Toda a minha vida eu havia sofrido, toda a minha vida eu havia sido atormentado. Mas agora não era comparável esse sofrimento que eu estava sentindo em minha alma e meu espírito. De repente comecei a ver que aquelas trevas vinham se achegando a mim. Comecei a ouvir uns gritos horripilantes, gritos agudos que diziam: finalmente te destruiremos. Aqueles gritos horripilantes faziam mais aguda a minha angústia e a minha dor. Eu comecei a ver que aquelas trevas foram se fechando. E quando aquelas trevas se fechassem completamente, eu estaria perdido para sempre. Levantei meus olhos para cima e as trevas iam se fechando. De repente vi no infinito, acendia uma luz como um raio, como um relâmpago, e entrava naquelas trevas, e as trevas fugiam, aquelas trevas se estremeciam, aquela luz penetrava e me cobria. Uma vez que aquela luz me cobria, eu era arrebatado daquelas trevas. Quando fui arrebatado daquelas trevas, aquela luz se estendeu e rapidamente vi que estava diante de um trono branco, um trono tão enorme. Comecei a ver que daquele trono vinha uma luz que brilhava. Via que meu corpo brilhava. Pus os olhos em meu corpo e vi que ele estava sarado. Comecei a ver que tinha um corpo diferente. Aquela luz que brilhava trazia uma paz para a minha vida, uma felicidade. Todo aquele sofrimento que eu havia experimentado era eliminado quando aquela luz iluminava o meu corpo. Eu segui olhando aquele trono tão precioso. De repente eu vi que daquele trono saiu uma luz que retumbava. Uma voz que estremecia aquele lugar e me disse: eu sou Jesus de Nazaré, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Mesmo que você não me conheça, eu te conheço, porque pus os meus olhos em ti. Satanás sabia que eu tinha te escolhido, por isso te destruiu. Mas eu venci Satanás na cruz do Calvário. Eu morri na cruz do Calvário. Eu sou a vida e eu te levanto, porque eu tenho você em minhas mãos. Eu te dou vida. Eu começava a olhar aquele trono precioso que era cheio de amor e de misericórdia
que chegava até a mim. Eu segui ouvindo aquela voz tão poderosa. De repente eu comecei a olhar algo que brilhava. Eu comecei a ver uma enorme cortina que foi se movendo. Eu pus os meus olhos e vi que de repente começava a brilhar algo precioso. Eu pus os meus olhos e vi uma cidade que brilhava. O Senhor me disse: essa é a Nova Jerusalém. Agora eu te levarei e te mostrarei a Nova Jerusalém, a cidade celestial, que tem sido preparada para o meu povo amado. Para isso eu te escolhi, para te mostrar minha glória. Agora eu te levarei e te mostrarei. Eu fui me aproximando daquelas enormes portas tão preciosas, aquelas portas que brilhavam, tão preciosas. E eu fui me aproximando e de repente eu comecei a olhar um personagem tão estranho para mim. Fitei meus olhos e contemplei aquele personagem. O Senhor me disse: veja os exércitos celestiais. Eu comecei a olhar aqueles anjos. Quando aquela voz falava, eles lhes davam reverência e adoravam aquela voz tão preciosa. Oh, adoravam aquela voz que saía daquele trono. O Senhor me disse: agora eu te mostrarei a Nova Jerusalém. Eu comecei a entrar naquela cidade e naquelas avenidas de ouro. Comecei a contemplar aquela cidade tão preciosa. O Senhor me disse: isso é o que está preparado para o meu povo amado, os que têm sido lavados no meu sangue. Todo aquele que tem seu nome escrito no livro da vida, aqui estará comigo. Todo que for lavado no meu sangue, aqui estará comigo. Aqui não entrará nada imundo, aqui não entrará os maldizentes, aqui não entrará os adúlteros, aqui não entrará nada imundo, somente o meu povo que é lavado com meu sangue. Eu morri na cruz do Calvário, porque para isso eu dei a minha vida. Quando eu olhava aquelas bonitas avenidas que brilhavam, aquelas casas preciosas, recordei-me da minha mãe, porque tínhamos vivido naquela miséria. Aquela voz de poder me disse: eu te salvarei, tu contemplarás com teus olhos e tu lhes falarás. Para isso eu te escolhi, para que tu testemunhes esses últimos dias. Eu te levantarei e farei sinais onde quer que eu te leve. Eu farei sinais e eu serei glorificado. Porque eu sou o que sou Jesus de Nazaré. Eu dei a vida por você. Eu dei minha vida e tudo está pago. Satanás já foi vencido. Eu te levantarei e te darei vida, porque eu sou a vida. Eu estava sobre uma montanha contemplando aquela cidade tão preciosa que brilhava. O Senhor me disse: trouxe você aqui porque pus os olhos em ti e te levantarei. Eu te levarei e te mostrarei outro lugar. Fui retirado daquela cidade e de repente comecei a ver milhares e milhares de mesas. Comecei a ver como estavam adornadas e brilhavam. Comecei a ver aquela luz preciosa, aqueles adornos tão preciosos, como brilhavam. E o Senhor me disse: aqui está o lugar onde serão celebradas as bodas do Cordeiro. Tudo está preparado, pronto, e trarei o meu povo amado, que foi comprado pelo meu sangue. Para isso eu trouxe você, para que tu fales nos últimos dias da minha grandeza e do meu poder. Tudo que tenho mostrado, diga ao meu povo amado, que tudo está preparado. E logo os arrebatarei, logo estarão comigo para sempre. Não haverá mais tristeza e nem dor. Fale para a humanidade que não quero que se percam, porque eu dei a minha vida na cruz do Calvário por cada um deles. Estava sobre uma nuvem e contemplava aqueles utensílios, aqueles adornos que estavam sobre aquela mesa. Fui me aproximando e me recordei de minha mãe. E o Senhor me disse: não temas, porque eu a salvarei, e verás com seus olhos como eu a abençoarei. Isso será dado por sinal. E quando eu olhava aquelas mesas tão preciosas, e a voz de Jesus me disse: essas bodas serão anunciadas exclusivamente para o meu povo amado. Fale sobre tudo que eu tenho te mostrado. Diga-lhes que cada um tem aqui o seu nome escrito. Diga ao meu povo amado que muito em breve estarão comigo para desfrutar, e eu desfrutarei com eles. Eu vi uma infinidade de anjos segurando trombetas que brilhavam, e o Senhor Jesus me disse: essas trombetas
Elas vão anunciar as bodas. Através dessas trombetas, as bodas serão anunciadas. Somente o meu povo amado escutará. Muito em breve, eu me reunirei com eles. Logo me reunirei com o meu povo amado, porque eles foram comprados pelo meu sangue. Agora fale com eles, fale com a humanidade, porque eu te levantei. Não temas. Onde quer que eu te envie, simplesmente fale tudo que eu tenho te mostrado, porque eu te tenho em minhas mãos e ninguém vai te tirar das minhas mãos. Agora eu te levarei e te mostrarei outro lugar. Tenho te mostrado a minha glória, agora te mostrarei o meu poder. Fui transportado daquele céu tão precioso e fui retirado daquelas bodas, daquele lugar tão lindo, de onde se escutava um coro angelical, um coro celestial tão precioso, e de repente vi que estava de volta àquele abismo. Comecei a descer para aquelas profundezas e comecei a ver aquelas trevas que se moviam, aquelas trevas horrorosas. Eu pus meus olhos naquele abismo. Eu disse: em que lugar eu estou? Quem eu sou? E ouvi a voz de Jesus que me disse: não temas, porque eu estou contigo. Agora eu te mostrarei o lugar de tormento, o lugar onde são encontrados aqueles que não quiseram aceitar o sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário. Agora eu te mostrarei a todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. Eu comecei a descer por aquele abismo tão profundo. Eu percebi que quando fui descendo naquele abismo, uma luz me cobria. Eu comecei a entrar nas profundezas daquele abismo. Quando eu entrava naquele abismo, aquelas trevas se moviam, aquelas trevas horrorosas, e eu ouvia aquela voz poderosa que me falava: não temas, porque eu sou Jesus de Nazaré. Eu tenho as chaves da vida e da morte, porque eu vou te arrebatar a Satanás e te mostrarei o lugar de tormento, porque para isso eu pus os meus olhos em você. Quero que testemunhes à humanidade nesses últimos dias de que eu sou Jesus de Nazaré, de que eu sou o único que pode livrá-los da condenação eterna. Fui entrando na profundidade daquelas trevas e uma vez que eu estava na profundidade, eu ouvi aquela voz de poder que me disse: eu sou o que vive e reina para sempre. Eu tenho poder. Agora eu te mostrarei aqueles que estão perdidos, porque estão aqui no lugar de tormento. Eu te mostrarei para que tu vejas e fales à humanidade. De repente comecei a ver que aquelas trevas foram se abrindo, aquelas trevas pegajosas se separaram. E eu comecei a ver aqueles rostos disformes, aqueles rostos que sofriam. Eu comecei a olhar um por um aqueles seres atormentados que seriam atormentados por toda a eternidade. De repente se ouve a voz de Jesus que estremece aquele lugar e me diz: agora eu lhe destamparei os seus ouvidos para que tu ouças o clamor. E eu pude ouvir aqueles gritos horripilantes, aqueles gritos desesperados que diziam: estamos perdidos para sempre, estamos perdidos. Aqui não há amor, somente estamos sendo atormentados, estamos perdidos para sempre. Eu comecei a gritar e disse: eu não suporto. Quem sou eu? Eu não suporto isso. Em que lugar eu estou? E o Senhor me disse: não temas, porque eu estou contigo. Eu tenho te mostrado todas essas pessoas aqui. Nesse lugar não tem nenhum inocente, porque todos conheceram que eu era o Salvador, que eu derramei meu sangue na cruz do Calvário.
Uns me conheceram, inclusive pregaram a minha palavra, mas viviam perdidos. E veio a morte, e os surpreenderam em pecado, e foram lançados nesse lugar de tormento. Agora te regressarei ao mundo dos viventes, e a seu tempo você falará da minha grandeza e do meu poder, porque eu sou Jesus de Nazaré. Eu fui tirado daquelas trevas e fui saindo, e me senti como se nunca tivesse vivido. Diz o meu pai que já havia passado 2 horas que haviam me retirado aquelas lâminas. Haviam comunicado para que viesse uma ambulância para levar meus restos, mas ela não chegava. O meu pai disse que ia chegando pessoas para ver o acidente, onde estava meu corpo destroçado. Chegaram pessoas tirando fotografias. Meu pai disse que saía sangue pela minha boca e onde escorria o sangue estava totalmente arrebentado. Então chegou a polícia para constatar que eu estava morto. Quando o motorista viu que eu estava morto, ele fugiu e abandonou o caminhão arrombado. E foram chegando pessoas e se amontoando. Eu ficava te olhando e sentia vontade de chorar quando vi a forma que ficou o seu corpo. Me recordei que toda a sua vida tu havia sofrido e vi agora a forma que tu tinhas perdido a vida. Comecei a sentir movimentos em minha consciência e senti desejo de chorar e fui me afastando daquelas pessoas para poder chorar. Eu apenas tinha caminhado uma distância pequena quando ouvi uma voz do céu, uma voz que estremeceu aquele lugar. Aquelas pessoas foram sacudidas e se ouviu aquela voz de poder que me disse: eu sou Jesus, eu sou a vida. Abra a boca e sopra, e ele viverá, para dar testemunho do meu poder, porque eu o tenho em minhas mãos, e ele dará testemunho do que eu tenho lhe mostrado. Eu sou a vida, somente sopre em sua boca, e ele viverá. Disse meu pai que aquela voz poderosa era tão poderosa que meu pai correu, empurrando as pessoas, e subiu sobre o meu corpo e disse: filho, eu coloco as minhas mãos em sua boca, que estava cheia de sangue. Peguei seus lábios e soprei. Uma vez que soprei, abriste seus olhos e disseste: papai, eu estou bem. Aquela gente corria, aquela gente não dava crédito ao que estava acontecendo. Aquele corpo destroçado, aquele corpo quebrantado, quando viram que eu falava, rapidamente trouxeram um táxi e me regressaram ao hospital. Entrei em estado de coma e meu pai se lembrava de quando ouvira aquela voz poderosa em sua mente. Me regressaram mais uma vez ao hospital civil, onde eu havia ficado internado por 3 anos. Meu pai foi embora e eu fiquei sozinho naquele hospital. Passou uma semana e eu segui em estado de coma. Passou um mês e eu segui em estado de coma. 1 mês e meio e eu abri meus olhos. E quando eu abri meus olhos, vi que tinha uma freira católica e do lado de minha cama vi que tinha uma enfermeira. E eu lhes disse: onde estou? E elas me diziam: estás de novo no hospital, onde esteve antes do acidente. E eu perguntei: onde estão meu pai e minha mãe? Foram eles que deixaram você aqui no hospital. Nós temos tentado nos comunicar. Até agora não vieram te ver. Só nós estamos aqui para te acompanhar. Eu disse: eu tenho fome. E elas me disseram: não podes comer, porque o seu estômago está grudado. Temos que te dar um alimento pela veia, mas esse alimento custa dinheiro e sua família não veio reclamar-te. Essa freira me disse: não sabemos como tu estás vivo, se seu corpo está em pedaços.
Os médicos não querem te tratar porque tua família não apareceu. Necessitamos de dinheiro, mas até essa hora não veio ninguém perguntar por você. Não sabemos como seu coração ainda está batendo. Não entendemos como você ainda está falando. Fechei meus olhos e pus minha mente em claro. Quando pus minha mente em claro, me lembrei daquela voz de amor, aquela voz cheia de misericórdia, em que havia visto, me completamente curado. Me recordei daquela voz que me havia falado, que me disse: eu sou Jesus, e que me amava e que Ele havia dado sua vida na cruz do Calvário. Eu me recordei daquela cidade tão preciosa que eu havia visto. Me recordei daquela mesa das bodas que eu havia visto. Recordei também daqueles gritos daquelas pessoas que estavam naquele lugar de tormento. Eu comecei a gritar quando senti que não podia mover-me, quando senti que meu corpo não se movia, quando percebi que estava de novo naquele corpo destroçado e paralítico. Eu comecei a gritar: diga a Jesus que aqui estou e não posso mover-me. Ele me disse que me amava, Ele disse que me levantaria, Ele me disse que me daria vida. Busquem Ele por aí para que eu venha andar, porque Ele me levou e me mostrou uma cidade que brilhava. Ele me levou e me mostrou uma boda no céu. Ele me levou a um lugar onde tinha muitas pessoas gritando e me disse que todos aqueles não aceitaram seu sacrifício e por isso estavam ali. Ele me disse que eu estaria em suas mãos e que de suas mãos ninguém me tiraria. Diga a Ele que aqui estou e não consigo me mover. Diga que aqui estou e que venha e me levante. Eu comecei a gritar naquele dia, continuamente. Foram passando as semanas e eu seguia gritando aquele nome que eu havia conhecido através da morte. Aquele nome que é sobre todo nome, Jesus de Nazaré. Ao ouvir meus gritos, foram se aproximando de mim as freiras, as enfermeiras e os sacerdotes. Eles ficavam espantados como eu gritava aquele nome de Jesus. Quando eles ouviram que eu havia sido levado à cidade tão preciosa e havia sido levado às bodas do céu e ao lugar de tormento, eu lhes gritava: diga a Jesus que venha e diga-lhe que eu não posso me mover. Ele disse que me faria andar. Diga que aqui estou. E me foram cercando as madres superioras. Me cercavam os sacerdotes que ficavam assustados me olhando. E me diziam: não fique gritando, você é um moribundo. Não sabemos por que você ainda está falando. E já vão para 2 meses e seu corpo não tem sido tratado por nenhum doutor. Não sabemos por que estás vivo. Nos comunicamos com sua família, porém não tivemos retorno. E eu lhes dizia: diga a Jesus que aqui estou. Ele me disse que me amava. Ele disse que eu estaria em suas mãos. Ele me disse que me levantaria. Busque-o e diga-lhe que não posso me mover. Foi me cercando um amado superior e me disse: quero que me responda algumas perguntas. Tu fizeste a primeira comunhão na Igreja Católica? Já se confessaste alguma vez? Eu disse: eu não sei o que é isso. Ela disse: essa é a razão por que não morrestes, porque não cumpristes tudo com a Igreja Católica. O nosso dever é fazer com que você cumpra, porque sua alma está penando, por isso tu não podes morrer. Aquela mulher naquela tarde se foi e regressou com um vestido branco. Regressou com uma vela e um rosário e chamou as freiras e as enfermeiras. Então aquela mulher pôs aquele vestido branco sobre o meu corpo quebrado e somente deitado disse: é necessário que tu faças sua primeira comunhão para que tu possas se confessar para morrer. Naquela tarde realizei a minha primeira comunhão. Depois que fiz a minha primeira comunhão, apareceu um padre
e puseram uma mesa para descanso da minha alma naquele quarto. Às 5 da manhã me pegaram e me levaram ao confessionário, onde estava o sacerdote. E aquele sacerdote, ele me disse: eu te absolvo de todos os seus pecados. Agora morras tranquilo, para que a tua alma descanse. Agora tu vais morrer. Me tiraram dali e me levaram até um santuário, onde estava outro sacerdote, com uma hóstia, para repartir a hóstia. E foi a única vez que eu tomei a hóstia. E depois prepararam outra mesa para descanso de minha alma e jogaram uma água bendita naquela cama em que eu estava deitado. Me regressaram ao quarto do hospital. Eu me recordo que de vez em quando entravam as freiras e as enfermeiras naquele quarto. Quando eu deixava de gritar, elas achavam que a qualquer momento eu morreria, porque eu havia cumprido com a Igreja Católica. E foram passando as semanas e eu seguia gritando com mais força. Uma força que entrava em meus pulmões e eu gritava. Eu gritava mais forte. Diga a Jesus que aqui estou, que eu não posso mover-me. Ele disse que me levantaria. Ele me disse que me amava. Ele me disse que eu estaria em seus braços seguro. Diga-lhe que aqui estou e que eu não posso me mover. E foram passando-se as semanas e meus gritos foram ficando mais fortes, que se ouviam por aqueles corredores. Recordo que chegou uma madre superiora e me disse: não fique gritando, seus gritos nos deixam nervosos, seus gritos não deixam os enfermos dormirem. Não sabemos explicar como tu tens força para gritar. Seus pulmões se arrebentaram. Não podemos dar nenhuma explicação. Os seus gritos estão nos colocando nervosos. Você não deixa que os enfermos durmam. Por que não te calas? Por que ficas gritando? E eu disse: Jesus disse que me amava. Ele disse que me levantaria. Diga a ele que aqui estou. Ele me levou e me mostrou uma cidade chamada Nova Jerusalém. Ele me mostrou uma boda no céu. Me levou num lugar onde estão os seres atormentados. E ele me disse que me levantaria. Diga-lhe que aqui estou e que não posso mover-me. Haviam transcorrido 2 meses e 3 semanas e não havia mudanças no meu corpo quebrado e paralítico. Aquela freira me disse: olha, eu vou autorizar que os especialistas venham te examinar, mas não fique gritando. Recordo que apareceram os doutores e me retiraram daquela cama e me levaram a um quarto que tinha muitos aparatos. Começaram a colocar aqueles aparatos em minha cabeça e naquele acidente minha cabeça havia se deslocado e minha nuca estava fraturada. Me recordo que uma manhã apareceu a Madre Superiora com papéis em suas mãos que estava sacudindo. Vi que seu rosto estava dilatado, vi que estava enfurecida e ela parou me olhando quando eu gritava aquele nome de poder, aquele nome que eu havia conhecido através da morte, e me disse: pare de gritar, você é o ser mais asqueroso que meus olhos já viram. Não és somente um paralítico, seu corpo está todo quebrado, és um louco. Agora temos as provas em minhas mãos. Essas pessoas que têm te examinado são psiquiatras especialistas. E eles têm encontrado que em seu cérebro existe sangue. Eles descobriram que isso foi produto do acidente. Entrou sangue, por isso estás tendo muitos traumas em seu cérebro. Você não foi a lugar nenhum. Isso de que Jesus falou foi produto da sua mente. Você não viu nada, que és um louco asqueroso. Você somente serve para dar problemas. Já não suportamos os seus gritos. Por isso seu pai e sua mãe te abandonaram, porque não serves para nada, somente para dar problemas. Mas hoje autorizarei que te retirem desse quarto e te levem a um lugar onde poderás gritar tudo o que quiseres. Ali nada te estorvarás. Ali somente entra
dos que vão morrer, porque você logo morrerá. Não sabemos como tem suportado tanto, se já tem 2 meses e 3 semanas, e não sabemos como. E aquela mulher me desprezava. Meu corpo estava apodrecendo e não se troca os curativos. Apareceu uma enfermeira e uma freira e me tiraram da cama e me levaram ao fundo do corredor, onde tinha um quarto. Quando chegamos àquele quarto, vi que as pessoas tinham seus rostos cobertos e quando eu entrei ali, logo me dei conta que aquelas pessoas com os rostos cobertos, comecei a ver que tinha pessoas que gritavam. Percebi que tinha um odor insuportável naquele quarto. Agarraram meu corpo e me jogaram sobre uma cama e me disse aquela freira e aquela enfermeira: aqui poderás gritar o quanto quiseres, aqui ninguém te molestará. Daqui somente saem quando morrem. Nós sabemos que tens poucos dias de vida. Pus meus olhos naquelas pessoas que estavam ali naquele quarto e logo me dei conta que exalava aquele odor tão insuportável, horrível, quando vi que tinha uma mulher que tinha um câncer. Aquele câncer apodrecera seu ventre completamente e exalava um odor insuportável. Aquela mulher gritava de dor e os doutores lhe deram apenas 3 dias de vida. E logo ela morreria. Comecei a ver outro jovem que estava ali, porque a sua família o abandonara, porque nasceu com seu corpo todo disforme. E aquele jovem gritava de fome, porque o colocaram naquele quarto e não lhe davam comida. Comecei a ver que comia seus excrementos, por sentir tanta fome. Rapidamente percebi que vão fazer assim comigo. Eu seguia gritando que não estava louco, que tudo que eu falava era verdade, mas ninguém me dava crédito. Comecei a ver como iam retirando um a um dos que estavam condenados à morte. Percebi que logo iam me tirar também. Passou a primeira semana em que eu estava naquele quarto, e naquele último dia foi se acabando a minha voz, e eu já não podia gritar. Naquela tarde se abriu aquele quarto, e foi entrando aquela freira e aquela enfermeira. Trazia um rapaz que fora picado por uma serpente. Os médicos disseram que aquele jovem não amanheceria vivo. Seu sangue estava contaminado com aquele veneno mortal daquela serpente. Ele tinha a perna muito inflamada. Os doutores abriram feridas enormes em sua perna para retirarem o veneno, para salvar sua vida. Mas era impossível. Os médicos disseram que assim que o coração fosse invadido por aquele veneno, ele morreria, inevitavelmente. Puseram aquele moço naquela cama e ele dava gritos de dor. Já havia uma semana que eu estava naquele quarto e durante esse tempo ninguém se aproximava para limpar a minha cama. Eu estava naquela cama nojenta. De vez em quando olhava meu corpo que escorria sangue e a água que escorria estava podre. E aquela cama era uma asquerosidade e ali me encontrava eu. Foi se aproximando uma freira até onde eu estava. Ao perceber que eu não falava, deduziu que eu estava morto. Pôs os olhos em mim e viu que meus olhos estavam abertos. Todavia tu não morres, asqueroso. Todavia tens vida. Não sabemos como tu tens vida, todavia você somente provoca nojo. Você é o ser mais nojento que meus olhos já viram. Aquela freira segurou os meus cabelos e começou a golpear-me, imóvel naquela cama. A minha nuca estava aberta, mas aquela mulher me golpeava sem nenhuma misericórdia. Por que não morres? Porque você somente produz asco. Eu, com meus olhos, queria dizer-lhe que tudo que eu havia gritado era uma verdade. Jesus havia me levado, ele havia me falado e que ele me disse que me faria andar. Mas a minha voz havia acabado, somente tinha minha visão. Depois que ela me golpeou, ela saiu e me deixou
naquela tarde. Foi se fechando meus olhos. Eu não tinha força para abrir meus olhos. Somente ouvi os gritos do jovem que gritava com aquela dor. Chegou a noite e eu ia morrer. Pela madrugada se fez um silêncio solene em que deixam as enfermeiras de caminhar por aqueles corredores, em que se deixam os doutores de caminhar, e quando deixam os enfermos de gritar, quando finalmente o sono lhes vence. Lá por aquela madrugada, comecei a ouvir umas pisadas que retumbavam naquele hospital. Aquelas pisadas tão estranhas. Tinha algo a dizer e eu pus os meus olhos naquelas pisadas que caminhavam por aquele corredor solitário. As pisadas continuavam e se dirigiam até aquele quarto, onde que estavam os rejeitados, onde estavam os que não valiam nada. Aquelas pisadas tão estranhas continuavam. Vi que quando a porta se abria e as pisadas continuavam pelo umbral daquele quarto, aquele quarto mal cheiroso, aquelas pisadas vieram cercando a minha cama, aquela cama cheia de imundície, onde estava meu corpo apodrecendo, onde eu já não tinha vida. Pensei que era a morte que vinha para mim. Foram se aproximando aquelas pisadas em volta da minha cama. Eu tinha a sensação de que uma pessoa, mas eu não podia ver, não podia abrir meus olhos. Eu estava vencido. Fui sentindo que um rosto se aproximou e tive a sensação de que era um rosto humano. De repente eu vi aquela voz cheia de amor, aquela voz cheia de misericórdia que eu havia escutado através da morte. Aquela voz cheia de amor, aquela voz poderosa que me disse: eu sou Jesus de Nazaré. Eu vim para te levantar. Eu vim para que deixe testemunho do meu poder. Você caminhará, porque eu sou grande e poderoso. Agora levanta dessa cama, começa a caminhar. Abri meus olhos e vi que uma luz cobria aquele quarto, uma luz de poder. Levantei minhas mãos e vi que minhas mãos estavam curadas. Senti que meu corpo se restaurava. Ali Jesus estava me dando vida e me disse: levanta-te e começa a caminhar, porque eu sou Jesus. E para a ciência eu sou grande e poderoso. Eu te dou vida, porque eu sou a vida. Senti que mãos poderosas me pegaram pela cintura e me levantaram daquela cama. Uma vez que me haviam levantado, aquelas mãos me soltaram e meu corpo caiu no piso. Quando minhas pernas tocaram no piso, eu me levantei e comecei a caminhar. Eu comecei a caminhar. Jesus havia ido e havia me curado. Ele me disse que me levantaria e ele cumpriu o que me prometeu. Eu comecei a caminhar. Ele disse: tu darás testemunho do meu poder nesses últimos dias, em que há muita apostasia. Eu te escolhi para que tu fales, porque eu tenho deixado as evidências em seu corpo. Não temas, fale, porque eu estarei contigo. Eu te respaldarei, quebrarei corações duros, e eu serei glorificado. Porque eu sou Jesus. Eu comecei a caminhar, e toda aquela nuvem de amargura, toda aquela tristeza e toda a dor que havia desapareceram, porque Jesus chegou até minha vida naquela manhã gloriosa de 14 de maio de 1966. Cristo chegou até minha vida e desde aquele dia eu ponho os sapatos. Desde aquele dia sou a pessoa mais feliz porque Cristo fez um milagre em minha vida. Eu seguia caminhando naquele quarto. Agora eu andava caminhando em meu corpo. Aquele jovem que havia sido picado de serpente, aquele moço que diziam os doutores que não amanheceria, pôs os seus olhos em mim e viu que eu estava caminhando. Aquele corpo enfaixado, aquele corpo apodrecido que andava caminhando. Ele começou a gritar naqueles corredores: anda caminhando, anda caminhando. E com aqueles gritos vieram as freiras, vieram as enfermeiras, vieram os doutores
e os sacerdotes e me encontraram de pé. As freiras agarravam em seus cabelos, agarravam nessas coisas com as quais se cobrem e se jogavam ao piso e diziam: não pode ser, é impossível que estejas caminhando. Como que você anda caminhando? Ando caminhando porque Jesus me levantou, porque Jesus veio e me tocou, porque Jesus veio e me disse que eu daria testemunho nos últimos dias da sua grandeza, do seu poder e do seu amor. Ele disse que viria e me levantaria, e veio e me levantou. As freiras e os sacerdotes me cercaram, os especialistas também, e me diziam: andas caminhando? Como que tu andas caminhando? Começaram a examinar meu corpo e logo se deram conta que aquelas fraturas e que aquelas feridas que estavam em meu corpo estavam completamente curadas. Imediatamente as freiras católicas me tiraram daquele quarto e me levaram, meu corpo, e me levaram para um dos quartos especiais. Elas vinham me ensinar as doutrinas católicas, começavam a me ensinar a escrever e me diziam que havia acontecido algo sobrenatural. Isso só podia ser uma obra sobrenatural. Eu dizia: Jesus veio e me curou, veio e me sarou. E me ensinavam a rezar, me ensinavam a manejar o rosário. Recordo que me vestiram de branco e me levaram para um convento na cidade de Saltillo. Me tiraram daquele hospital e me levaram para um convento. Depois que eu estava naquele convento, há pouco tempo, disseram que eu tinha que reunir-me com os sacerdotes católicos. Eles queriam ter uma entrevista comigo. Me lembro o dia que me levaram para a catedral, onde estavam sacerdotes influentes da Igreja Católica, que ali estavam esperando-me em um lugar especial. Quando cheguei ali, me disseram aqueles homens: temos informações do que aconteceu em sua vida e queremos que nos explique tudo o que gritavas que viste no hospital. Queremos ouvir como tu recuperaste a tua saúde. Tivemos informações pelos médicos que tu fostes uma pessoa paralítica por 10 anos e não tinha os joelhos, onde parte dos seus músculos não existem, onde seus nervos estão totalmente destruídos e agora seu corpo se anda movendo. A ciência médica não pode explicar. Isso é somente a obra de um milagre. Quando disseram pela primeira vez que era a obra de um milagre, eu comecei a narrar parte do meu testemunho e ficavam olhando uns para os outros e me diziam: está bem, está bem. Veja, volte outra vez com as freiras, que elas vão te preparar ali. Me levaram outra vez para aquele convento e em pouco tempo se reuniram mais sacerdotes que chegavam para escutar o que eu estive narrando. E me recordo que naquela ocasião em que me levaram, quando eu estava com aqueles bispos, com aqueles sacerdotes, eles me disseram: veja, queremos falar contigo. E eu lhes dizia: eu necessito que me soltem, porque preciso ver a minha mamãe. Agora eu sabia e estava seguro que poderia abraçar a minha mãe e que minha mãe, ao ver-me, minha mãe me veria completamente são e ela receberia aquela surpresa tão preciosa. Eu só pensava na minha mãe e eles me diziam: olha, para que tu possas ver a sua mamãe, nós vamos escrever um livro no qual vais ter muitas fotografias suas. A Igreja Católica está muito interessada em ti e queremos escrever esse livro. Mas nós queremos te dizer algo, que aquele que te falou não se chama Jesus. Aquele homem se pôs de pé e me mostrou uma imagem que estava ali e me disse: veja, esse que te falou se chama São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é o santo dos paralíticos
e você se encontrava paralítico. Esse homem viveu para servir as pessoas inválidas como tu. E eu lhes disse, não, o que me curou se chama Jesus. A São Francisco de Assis eu não conheço, porque meus pais me levaram em várias ocasiões e ele não pôde me curar. O que me disse que se chamava Jesus foi o que me curou. E eu segui dizendo que foi Jesus que me curou. Eu não sei para onde ele foi, eu não sei onde ele está, mas ele me disse que eu estaria em suas mãos e que dali ninguém me tiraria. E eu segui dizendo que foi Jesus. Me disseram, não, veja, tu não conheces, tu não entendes sobre a Igreja Católica. Temos os livros onde diz que esse homem viveu para os seres que são paralíticos. Ele foi o único que pôde fazer esses milagres, porque São Francisco de Assis fazia o bem às pessoas inválidas como tu. E não podemos aceitar outra coisa que não seja São Francisco de Assis. Estavas tão enfermo que não pudeste compreender essa voz. O que te sarou foi São Francisco de Assis. Eu respondi, jamais direi que foi São Francisco de Assis, porque o que me curou me disse que se chamava Jesus. Ele disse que eu tenho a vida, e eu segui dizendo que foi Jesus. Ao que eu não sei onde está, mas ele deve estar por aí. Foi ele que me curou. Segui aquelas pessoas insistindo para que eu dissesse que não tinha sido Jesus. Segui os interrogatórios. Seguiam aqueles homens tratando de me convencer que não havia sido Jesus. Depois que havia passado algum tempo, não puderam me convencer e me regressaram com as freiras outra vez. Me recordo que cheguei com as freiras naquele convento e elas estavam me dizendo, veja, somente diga que foi São Francisco de Assis e imediatamente se escreverá esse livro, porque São Francisco de Assis foi um homem poderoso e imediatamente serás levado aos seus pais. A Igreja Católica dará ordens para que tu vá e veja a sua mãe. Sua mãe se sentirá orgulhosa ao saber que a Igreja vai fazer um livro onde tu vai estar. Mas somente diga que foi São Francisco de Assis. E imediatamente tu verás a sua família. Eu lhes disse, não, o que me curou se chama Jesus. E eu seguirei dizendo que foi Jesus que me curou. E no meio daquelas freiras apareceu aquela freira que me havia golpeado. E disse, olha, e começou a abraçar-me e a acariciar-me. Porque o diabo, quando ele finge o rosto, ele finge a cara, porque diz a Bíblia que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E para isso veio o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu lhes disse não. Para que queres as palavras de um louco? Se disseste que eu estava louco, você me golpeou quando eu estava naquele quarto de hospital e não havia esperança para mim. Você me disse em várias ocasiões que eu somente te produzia asco. Para que queres que eu diga que foi São Francisco de Assis, se quem me curou se chama Jesus? Quando a Igreja Católica viu que não podia remover de mim a ideia de que não havia sido São Francisco de Assis, autorizaram que me levasse outra vez ao hospital e me entregaram nas mãos dos médicos para que me fizesse mudar de ideia. Me recordo que quando chegamos ao hospital me levaram a um quarto onde estavam aquelas pessoas rejeitadas e lhes diziam, São Francisco de Assis fez um milagre, ele era uma pessoa paralítica, esteve morto, estava em pedaços, mas São Francisco fez um milagre. Eu dizia, não, quem me curou se chama Jesus, não foi São Francisco de Assis. O que me curou me disse que se chamava Jesus, foi ele que me curou. E me levaram para o último andar do hospital. Me levaram aos quartos especiais e as freiras comigo. Chegamos até aqueles quartos e abriram-se aquelas portas.
Eu vi aqueles seres que estavam totalmente loucos. Aquelas freiras me empurraram para dentro e me disseram: olha, se você não disser o que a Igreja Católica está pedindo, te colocaremos nesses quartos, porque nós temos papéis psiquiátricos que dizem que tu és um louco. E prontamente estarás como eles. Diga que foi São Francisco de Assis e estarás com sua família. Eu comecei a chorar naquele quarto e lhes disse: eu jamais direi que foi São Francisco de Assis, porque quem me curou se chama Jesus. E se ele me regressou da morte, e se ele levantou meu corpo que estava paralítico, esse meu corpo quebrado que vocês meteram naquele quarto, e ele foi ali e me curou, ele saberá como resgatar-me. E eu jamais direi que foi São Francisco de Assis. Eu seguirei dizendo que aquele que me curou se chama Jesus. Aquelas pessoas se indignaram tanto que me entregaram na mão dos especialistas. Aqueles doutores começaram a dizer: veja, já que você não quer fazer o que a Igreja Católica está pedindo, nós vamos dizer que fomos nós que te curamos. Você não poderá dizer jamais que foi Jesus que te curou. Nós diremos que achamos uma medicina de ponta, que achamos um tratamento especial e que essa foi a razão porque tu caminhas e tu jamais poderás provar que de outra maneira foi sarado. Aqueles doutores se reuniram. Os principiantes e os doutores se reuniram e começaram a juntar dinheiro. E reuniram uma forte quantidade de dinheiro e compraram uma infinidade de gesso. Eles decidiram engessar-me. Depois que me engessaram meu corpo, eles zombavam de mim e diziam que poderiam retirar o gesso. E quando eles diziam que poderiam retirar o gesso, senti algo tão forte naquele hospital. Comecei a sentir uma força. De repente apareceram 2 personagens enormes, uns personagens poderosos, e se apresentaram diante daqueles doutores e lhes disseram: temos ordem de levá-lo. Trazemos ordens do Deus Todo-Poderoso de removê-lo e levá-lo até sua família. Hoje ele dará testemunho para sua família. Hoje ele falará da grandeza do Deus Todo-Poderoso. Hoje ele estará com a sua família. Aqueles seres poderosos me tomaram em seus braços e me retiraram daquele hospital. Desse modo, aqueles doutores não puderam fazer nada. Saí totalmente engessado pelos braços daqueles seres celestiais. Em frente daquele hospital tinha uma carruagem branca. Me colocaram naquela carruagem branca e eu perguntei: para onde me levas? E eles me disseram: não temas, porque o Deus que mandou te resgatar está contigo. Ele tem te escolhido para que tu deis testemunho da sua grandeza e do seu poder. Nós somos seus guardiões. Nós somos anjos celestiais do Deus Todo-Poderoso. Hoje mesmo estarás com sua família. Comecei a olhar aquele carro tão precioso. Comecei a ver aqueles desenhos tão preciosos. Comecei a escutar aquele coro angelical, o mesmo que eu havia escutado na Nova Jerusalém. Comecei a sentir algo tão precioso. Comecei a sentir algo tão bonito que entrava em minha vida. Eu não sei dizer por quanto tempo eu estive naquela carruagem e de repente aqueles seres especiais, aqueles anjos celestiais me disseram: estás em sua casa. Lembro-me que me tomaram em seus braços e me levaram para aquela casinha humilde que tinha mais de 3 anos, quase 4 anos, que eu não via minha família. Minha família não estava lá naquele momento, no lugar. Me introduziram por aquela porta sem que a mesma se abrisse. Me puseram naquela caminha humilde que tinham os meus pais.
Uma luz resplandecia naquele lugar. E eles diziam: hoje darás testemunho à sua família. Vi que aqueles seres, vi como se juntava uma luz resplandecente e ascenderam ao céu. Estava eu na minha casinha. Pus meus olhos naquele teto e reconheci que aquela era a minha casa, porque eu reconheci aquele teto que eu tinha olhado por tantos anos. O tempo passava e minha família não chegava. Um tempo depois, vi que aquela porta se movia. Era minha mãe que estava abrindo o cadeado daquela porta. Vi quando aquela porta se abriu e entrou uma luz. Minha mãe pôs seus olhos em mim. Ao ver que tinha um corpo totalmente branco, coberto de gesso, minha mãe pôs seus olhos e disse: não pode ser possível, o que estou vendo? Que é isso que estou vendo? Eu disse: mamãe, sou eu. Estou completamente são. Eu posso caminhar. Minha mãe não suportou e caiu ao chão e desmaiou com aquela surpresa. Em pouco tempo entrou meu pai e entraram meus irmãos. Meu pai e meus irmãos me rodearam, me agarravam e diziam, e eu dizia: papai, estou curado, estou completamente curado. E meu pai me dizia: filho, fiquei fora da minha razão, fiquei fora do meu conhecimento quando aquela voz me falou. E eu lhe disse: papai, Jesus foi e me curou. Eu posso caminhar. Eu disse aos meus irmãos: tire-me o gesso e me tragam água, pois eu sinto um calor por dentro. Tire-me esse gesso, porque eu posso caminhar. Me tiraram aquele gesso e eu comecei a caminhar. Abracei a minha mãe e lhe disse: Jesus me curou. Começaram a chegar as pessoas quando se deram conta que eu estava de regresso e podia caminhar. E começaram a amontoar-se aquela gente querendo ver-me. Minha mãe com aquela gente e meu pai fazendo perguntas: como é possível que tu chegastes aqui? Papai, mamãe, um carro muito bonito me trouxe. Anjos grandes, uns seres grandes me trouxeram. Disseram ser anjos da parte de Deus e que aquele havia me escolhido para que pudesse dar esse testemunho do seu poder. As pessoas procuravam por aqueles caminhos algum rastro, rodas de carro, mas nunca encontraram nada. E começaram a chegar gentes e começaram a doar dinheiro com o pretexto de que queriam ver-me, porque eu disse que o Senhor me levantou e havia me abençoado. Aquelas pessoas queriam ouvir meu testemunho da grande experiência que eu tivera. Eles diziam à minha mãe: empreste-me para que ouça o que ele venha contar, essas experiências tão preciosas de que ele fala. E enquanto eu estava falando, aquela gente se maravilhava e alguns enfermos recebiam a cura. Recordo que aquela gente me dizia: é algum espírito de um santo milagroso, porque aquela gente era religiosa. E eu lhes dizia: não, quem me curou se chama Jesus. Como é Jesus? Eles perguntavam: onde está Jesus? Diga onde está Jesus. E eu não sabia onde Jesus estava. Eu não sabia como levá-los a Jesus. Recordo que eu me afastava das pessoas e eu subia naquelas montanhas e gritava: Jesus, fala comigo outra vez. As pessoas me perguntam acerca de ti. Eles dizem que foram as imagens, que foram os santos milagrosos, mas eu lhes digo que foste tu. Eles me perguntam acerca de ti e eu não sei onde estás. Fala-me outra vez como havias me falado, para eu poder lhes dizer onde estás, para que eles creiam que tu vieste e que tu me sarastes. E vão passando os anos e Jesus já não me falava. As pessoas se seguiam maravilhadas. Quando eu agarrava serpentes venenosas em minhas mãos, aquelas serpentes caíam totalmente vencidas, como que dormindo quando eu as agarrava. Me picavam animais venenosos, mas não faziam efeito em meu corpo.
Essas pessoas faziam muitas perguntas e diziam: o que está acontecendo em sua vida? Eu dizia: Jesus veio e tocou em meu corpo. Mas eles me diziam: mas onde está Jesus? Diga-nos onde está. E eu não podia dar explicações. No ano de 1972, recordo que meu pai e minha mãe decidiram se mudar daquele rancho e fomos para o norte da República Mexicana, ao estado de Tamaulipas. Ali meu pai arrendou uma casinha. Recordo que meu pai havia proibido que me levasse a alguma igreja, porque eu havia tido uma experiência muito dura, muito amarga com a Igreja Católica. Eu havia lhes proibido que nenhum doutor tocasse no meu corpo. Meu pai sabia e me atendia. Me recordo que quando chegamos ali, arrendou meu pai uma casinha e em frente estava um homem. Esse homem estava encarregado de uma igreja. Me recordo que pelas tardes eu observava esse homem. Ele saía e pegava um livro e passava a lê-lo horas e horas. Quando esse homem lia esse livro, eu sentia algo que vinha à minha vida. Eu seguia contemplando esse homem. Lembro-me que as pessoas passavam por ali muito alegres, cantando e levavam um livro e se reuniam naquela igreja. Eu observava que aquela igreja era muito diferente das igrejas católicas. Eu observava a quantidade de pessoas que passavam por ali, muito contentes, dizendo que iam à igreja naquele templo. E numa tarde resolvi aproximar-me daquele homem. Senti algo em minha vida e me aproximei daquele homem. Ele lia aquele livro, fechou o livro e perguntou-me se eu desejava algo. Eu perguntei: qual a diferença dessa igreja que tu estás para aquele templo católico? Ele respondeu: a diferença é que na igreja católica um sacerdote perdoa pecados e aqui onde nós estamos, o que nos perdoa se chama Jesus. Quando eu ouvi aquele nome, eu disse: onde está Jesus? Porque ele me levantou, ele tocou meu corpo, ele me curou. Eu fui uma pessoa paralítica, estive morto, mas ele me visitou. Porque ele me mostrou uma cidade. Aquele homem me dizia: acalma-te. Quero conversar contigo para saber o que está se passando em sua vida. Eu comecei a narrar meu testemunho para aquele homem. Aquele homem pastoreava aquela igreja. Aquele homem abria sua Bíblia com agilidade e ele começava a marcar sua Bíblia e me disse: tudo o que estás me contando está relacionado com a palavra de Deus. Deus tem te escolhido. Ele tem posto seus olhos em ti. Agora receba Jesus, porque Jesus está aqui. Jesus é Espírito. Levanta suas mãos para o alto. Vi como aquele servo de Deus orava por mim e o Espírito Santo me tomou e eu comecei a falar em línguas. Eu recebi a Cristo como meu Salvador. Veio o entendimento, veio o Espírito Santo à minha vida. Comecei a agarrar a Bíblia, comecei a dar-me conta através das Escrituras de que tudo que eu havia visto através da morte estava na palavra de Deus. Agarrei a Bíblia e fui para aquele rancho de onde eu era originário. Comecei a falar com aquela gente e a guiá-los pela palavra de Deus. Aqueles altares, aqueles ídolos que eles serviram foram destruídos. E agora se levantou um templo, onde todas aquelas pessoas estão louvando a Jesus através desse milagre que Jesus Cristo fez em minha vida. Agora toda a minha família veio aos pés de Cristo Jesus. Esse foi o milagre que Jesus realizou em minha vida. Querido amigo e irmão que está me escutando, isso é o que andamos fazendo por diferentes partes do mundo, aonde o Senhor nos tem levado. E assim tem abençoado milhões e milhões de pessoas que têm vindo aos seus pés. Que Deus vos abençoe. Se despede de vocês, seu irmão em Cristo, irmão José Faz. Que Deus vos abençoe.